Muito bem. Então, como é que funciona esse tipo de teste aqui? Ele tem aqui um pedacinho de código, um pedacinho de código começado para você e um pedaço de código em que você vai ter que completar por si só. E aí tem algumas instruções aqui embaixo, né? E a gente vai ler essas instruções. E tem também uma suíte de testes que você roda e eles vão validar se o código que você escreveu aqui, ele é um código que está funcionando. Então, esses testes que tem aqui deste lado, que a gente encontra aqui no pacote de teste do Java, as classes de teste, elas não são compiladas no jar, então eles ficam aqui num pacote separado. Então, esses testes estão aqui e eles estão tentando validar se o meu código funciona ou não. Tá? Então, é assim que funciona esse teste do complete o código. Vamos falar um pouco de loop. Vamos abrir o teste aqui. Beleza, vamos rodar os testes. Tem 3 testes aqui, todos estão falhando. Vamos ver o que a gente tem que fazer aqui. Retorne a soma de todos os números maiores que 10 da lista. Ou seja, a gente vai receber uma lista aqui e tem que somar, retornar, né, um inteiro, que é a soma de todos os itens da lista cujo número seja maior do que 10. Então, a dica que ele dá aqui é para você usar essa notação aqui, ou você pode usar essa notação aqui, que é uma notação do Java também. Ele te dá um exemplo, né? Se você tiver aqui uma lista 0, 5, 10, 15, 20, você tem que retornar a soma de todos os números maiores ou igual a 10. Que nesse caso é o 10, o 15 e o 20. Então a soma desses 3 números é 45. Vamos fazer aqui então esse for, né? Então o for, gente, tem que estar na cabeça de vocês, do Java, principalmente quando vocês forem fazer testes técnicos, porque vocês não gastam tempo pensando na sintaxe, vocês gastam tempo pensando no problema. Então, se vocês estiverem na ponta da língua aqui como é que você escreve um for, vocês não vão perder tempo se lembrando como é que se escreve um for, tá? Tem que praticar isso aqui, tem que exercitar múltiplas vezes. Vamos colocar aqui, ó, se, né? Antes disso, vamos colocar aqui o item, né? Vamos pegar aqui um inteiro, vamos extrair esse valor aqui, né? Então, vamos extrair da nossa lista o item em questão, né? O for, né, só recapitulando, ele é uma iteração, né? Então a gente vai ficar passeando por todos os itens de uma lista. Então eu pego aqui, ó, para um índice igual a 0, enquanto o i for menor que o tamanho da lista, então se for uma lista de 5 itens, como é o nosso caso aqui, né, então a gente vai rodar 5 vezes aqui. E cada rodada vai ser um desses números aqui. Vamos pegar este valor para a variável item. Se item for maior ou igual a 10, o que a gente vai fazer aqui? Tem que agregar isso em algum lugar, né? Porque ele está pedindo a soma dos itens, né? Então, para a gente poder somar os itens, eu vou ter que, fora do meu for, criar aqui uma variável em que eu vou acumular o resultado. O resultado começa com 0. Então, se o valor do item for maior do que 10, eu quero somar ao meu resultado o valor de item. Olha só. E aqui, o que eu vou retornar, né? A gente vai retornar o nosso result, claro. Será que isso aqui funcionou? Vamos rodar? Olha só, funcionou de primeira, funcionou logo de cara. Por quê? Porque isso aqui é um teste de um loop mais simples. Se você conhecer bem a notação do for, de você entender o que está acontecendo aqui, você consegue resolver rapidamente esse teste aqui. Podemos ir para o próximo? O while. Então a gente tem um teste aqui também para o while. O while é enquanto. Então, o que o enquanto quer dizer? Né? Enquanto uma condição for verdadeira, execute tal método. Então, qual é o problema aqui? Ó? Ele quer que a gente retorne a quantidade de itens dessa lista aqui. Ó. Só que essa lista, ela não é exatamente uma lista. Aqui a gente recebe um iterator. Iterator é uma interface do Java. E é uma interface que ele tem 2 métodos, né? Se existe um próximo e qual é o próximo. As listas em Java, elas implementam a interface iterator. E por que eu usei esse cara aqui? Porque se não usasse esse cara aqui, ia ficar muito fácil resolver esse método sem while. Era só você repetir a nossa fórmula do método anterior. Né? E você dando um count, você poderia até dar um ponto size, né? Mas como isso aqui é uma interface, a gente não tem o método ponto .size aqui, ou ponto .length, né, que traz o tamanho das coisas. Então, nesse caso, eu vou ter que fazer uma contagem na raça. Como é que eu faço isso, né? Usando o while. Então, como esse meu itens, ele tem aqui um método hasNext é o quê? Existe um próximo? Se existe um próximo item, é porque eu quero entrar no meu loop. Se a gente for passeando pelos meus itens, e quando eu chegar lá no último item, eu perguntar aqui, hasNext, ele vai me retornar um false, ou seja, não existe próximo. E aí a gente vai sair do nosso loop. Então, nesse caso aqui, gente, a gente vai usar o hasNext para poder dizer para o Java, enquanto houver um próximo, tá? Enquanto houver um próximo item nessa lista, vá tocando o barco. Vá tocando o barco. Então, para a gente poder fazer a contagem aqui, ó, eu vou criar um count igual a 0, e esse count é o cara que eu vou retornar aqui.
vou retornar o count. Se houver um próximo item na minha lista, então eu quero atribuir este item ao variável item. E como é que eu faço isso? Usando o método next do iterator. O next ele vai me retornar, de fato, o próximo inteiro, que é o próximo item da minha lista aqui. E aí, como isso aconteceu, né, eu quero dar aqui um count mais. Como caiu na minha condição, eu quero incrementar esse meu contador aqui. Então, quando eu chegar no meu final desse while aqui, eu vou ter passado por todos os itens. E nem preciso disso aqui. Eu vou passar por todos os meus itens. E aí eu vou saber exatamente quantos casos tem aqui na minha lista. Então, vamos ver se isso aqui vai funcionar. Funcionou, gente. Ó, uma lista com 5 e uma lista com 0. Uma lista vazia. Ele acertou. Por que eu tive que botar esse next aqui? Para o ponteiro poder andar para o próximo item, tá? Se eu não colocar esse cara aqui, ó, eu vou ficar praticamente num loop infinito, porque daí eu nunca vou mover meu cursor uma casinha para frente. Ou seja, isso aqui ó, sempre vai ser avaliado como true. Tá? Então é importante que quando a gente estiver usando essa interface aqui, iterator, a gente de fato chame esse método aqui, a gente poder andar uma casinha, tá? E aí a lista poder ser avaliada continuamente. Isso aqui seria o equivalente ao i++, daqueles outros fors que a gente usou antes. Muito bom. Passamos aqui nesse teste também. Alguém quer fazer algum comentário ou alguma pergunta? Então aqui nesse meu GitHub aqui, eu coloquei um projetinho, tá? Em que eu criei alguns testes em português, tá? Então tem aqui algumas instruções, tá? E aí tem alguns testes aqui de condicionais, de loops e de manipulação de strings, tá? Que são testes do tipo complete o código. Aí eu coloquei aqui para quem quisesse exercitar um pouquinho dos conceitos que a gente falou aqui nessa aula.